avisar para a mamãe como é que a gente faz para o bebê não acordar de noite. Isso a gente pode conversar depois, tá bom? Eu quase morri com o meu primeiro e tive uma vida maravilhosa com o meu segundo. Não é porque ela era melhor do que o primeiro, é porque eu aprendi a metodologia, eu aprendi como. Aí eu dormia, né? Aí eu dormia a noite inteira. Foi muito... Hã? Ô bênção! Ô bênção, porque viver como zumbi não é bom, né? Eles fizeram testes e as crianças pequenas, né, quando eles chegam perto dos pais, um aninho, em torno de um aninho, eles chegam perto dos pais, os pais estão com o celular no bolso. Se as crianças são submetidas às ondas eletromagnéticas, né, do celular, isso causa um distúrbio. Se você olhar no eletrocefalograma, causa um distúrbio das ondas do cérebro da criança. E 1 minuto exposta a isso causa alteração nas ondas eletromagnéticas do cérebro dessa criança por 1 hora. Bom dia, bom dia. Que gostoso ter vocês aqui de volta. Deixa eu falar um adendo aqui, um comentário especial da minha alegria de ver homens aqui, de ver pais aqui. Porque, normalmente, nos encontros, as mulheres estão mais preocupadas com essa questão, né? E as mulheres acabam vindo e depois descobrem coisas, a gente discute coisas, a gente conversa algumas coisas, e elas trazem para o pai não viu todo o contexto, né? Aí fica assim, difícil, a gente fica meio relutante. Mas, mais que isso ainda, eu acho assim, maravilhoso ver o interesse do pai na educação dos filhos. Porque a importância dos pais é muito maior do que eles pensam. Assim, normalmente, a mãe que está com a criança o tempo todo e tem uma influência enorme. Mas, conforme as crianças vão crescendo, né, e essa figura do pai é tremendamente importante. Tanto é que as estatísticas mostram que se a mãe é adventista, se a mãe é cristã e o pai não é, comparado com o contrário, se o pai é e a mãe não é, a porcentagem de crianças, depois de crescidas, que permanecem na igreja, é muito maior se a mãe não for, mas o pai for. Porque a figura do pai, de alguma forma, nós não compreendemos tudo, embora a mãe tenha mais tempo com os filhos, a figura do pai como sacerdote, né, que Deus colocou para o governo da família e para o governo do mundo, essa figura faz um impacto muito grande nas crianças. Então, exatamente. O comentário dele aqui, para quem não está presente, né, é que, infelizmente, a gente vê muito mais as mães envolvidas e os pais deixando só por conta das mães, né? Mas, assim, eu acho que é natural. A gente vai até comentar um pouquinho hoje, né? Uma passagem na Bíblia que fala que as mulheres, as mães, né, são salvas por ter filhos, se permanecerem na fé, no amor e na esperança. Acho que é isso. Mas a figura da mãe é essencial. Mas, assim, os dois estarem juntos é maravilhoso, né? É o plano divino. Assim como a gente faz filhos juntos, é importante que nós possamos crescer, né, educar os filhos juntos também. Então, essa daí foi só a introdução aqui. Eu estou muito, muito contente, muito feliz por cada um que escolheu estar aqui. E vamos começar com uma oração? Querido Senhor, nós somos tão gratos pelo privilégio de termos filhos. Nós sabemos que, Senhor, é só assim que nós podemos entender um pouquinho mais do seu amor, da sua preocupação conosco e até do seu sofrimento quando nós nos desviamos do caminho. E nós agradecemos muito, porque o Senhor está conosco a cada passo desse caminho, o Senhor nos orienta e na direção que devemos ir, e o Senhor nos sustenta. Nós te agradecemos, mas nós sabemos também que não temos sabedoria. Nós sabemos que nós não temos o que precisa,
precisamos para criar os seus filhos, no sentido em nós mesmos. Mas nós pedimos aqui, Senhor, por isso mesmo, o seu Santo Espírito, que o Senhor possa nos encher, nos conceder, que o Senhor possa abrir nossos olhos, nos iluminar, que o Senhor possa suavizar o nosso coração e que dessa forma nós possamos, ao contemplar o Senhor, sermos transformados e que dessa forma os nossos filhos, ao nos contemplarem a cada dia no lar, possam ser transformados à sua imagem e semelhança. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos de todo o coração. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Nossa, eu acho que a escolha que eles fizeram de colocar as crianças pertinho da gente foi a melhor que teve, não foi? Eu fiquei muito contente. Eu estou contente por duas coisas nessa sala. Uma, eu já falei para vocês, é essa visão linda que nós temos aqui da natureza, né? E alguém tirou a foto para minha filha, ela falou assim, me escreveu ontem: mamãe, você está dando aula lá fora do jeito que você gosta, eu sei o quanto você gosta e você conseguiu aí também. Aí eu falei para ela, não, a gente não está lá fora, mas assim, não podia ser uma sala melhor, né? Só se fosse lá fora mesmo. Só que a gente não está no sol, a gente está confortável, acomodado e ao mesmo tempo cercado dessas belezas, né? Vocês estão vendo aqui atrás de mim e eu estou vendo aqui em volta toda. Então, realmente foi uma bênção. E a outra é ter as crianças pertinho, né? A gente, como pais e mães, a gente está sempre preocupado. Então, eles estão pertinhos. Além disso, se tiver algum som, né, algum barulho, nós já estamos acostumados também, né? A gente tem muito mais paciência, que é o som das nossas crianças que estão por aí. Então, que possamos aprender a concentrar, né, apesar do barulho. E olha, assim, é só no comecinho que eles fazem também, né? Depois eles estão com outras atividades, saem ali fora também e ficam quietinhos. E para quem não está aqui, então deixa eu dar uma dica também para aqueles que vão ouvir depois, né? Primeiro, isso aqui não é minha pulseira, não, tá? Isso aqui é parte do processo da inscrição e a gente tem para poder irmos para as refeições, que, por sinal, estão deliciosas. Não sei o que vocês acham, mas eu estou gostando demais. E também, então, quer dizer, uma coisa assim, eu estou muito contente que está sendo gravado, porque, embora eu não goste de estar na frente da câmera, porque quem está em casa depois pode ver, né? Quem não pôde vir ou que foi para os outros seminários pode assistir também. Mas eu preciso contar para vocês um segredo. É que depois que as câmeras apagam, a gente continua conversando, aí é a hora das perguntas e respostas. E a gente fica trocando ideias, né? A gente pode conversar um pouco mais pessoalmente, a gente pode tirar as dúvidas. Então, quem sabe você que está ouvindo aí, da próxima vez, possa se juntar a nós também, né? Possa vir aqui e desfrutar da experiência completa, de conhecer outras pessoas, de estar nesse lugar tão lindo e de poder conversar com a gente também, né? Poder trocar ideias. Mas então, continuando, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava orando essa manhã, né, pedindo a Deus que, mais do que estudar, a gente estuda bastante, né, durante a vida inteira, mas mais do que estudar, tem que ser o Espírito Santo. Porque tem uma citação no Grande Conflito que diz o seguinte: Deus pode nos ensinar em um momento o que os homens não podem nos ensinar a vida inteira. Então, se nós tivermos essa conexão, mais do que todos os seminários que nós formos, mais do que tudo que a gente procurar, Deus pode nos falar pessoalmente exatamente aquilo que a gente necessita. E como vocês sabem, eu estava comentando, né, que o primeiro seminário seria do ideal de Deus, e a gente, por isso eu fiquei mais atenta à palavra mesmo, né, a buscarmos na Bíblia, no Espírito de Profecia, esse ideal de Deus. E falei que no segundo nós iríamos conversar sobre a situação do mundo, né? A situação da realidade que nós vivemos. Mas Deus me trouxe uma coisa, e depois a gente conversaria um pouco mais sobre como que nós podemos educar as nossas crianças nessa realidade e ainda assim sem perder de vista o ideal de Deus. Mas hoje o Senhor me trouxe uma coisa assim que foi um daqueles momentos, né? E eu pensei em partilhar com vocês, começar partilhando com isso. E é a questão de Davi. Vocês sabem que Davi foi um dos reis mais fiéis que a gente tem na Bíblia. Tão fiel que Deus prometeu o que para ele? O quê? Isso, exatamente.
Deus falou que faria dele, a geração dele, né? Os descendentes dele. Nunca faltaria um descendente para o trono de Davi. Ou seja, sempre... E é interessante essas promessas de Deus, né? Eu tinha dificuldade até ter filhos, eu tinha dificuldade de entender essas promessas de Deus. Porque muitas vezes Deus falava assim para Abraão: essa terra vai ser sua, não agora, mas vai ser dos seus descendentes. Ora, depois que eu morri, que vantagem Maria leva, né? Se é o meu filho ou o meu neto que vai estar tendo, até a gente ter filho. Porque aí a gente começa a ficar preocupado, né? Com os filhos, como é que vai ser quando eles crescerem, o que eu vou deixar para eles, como é que eles vão ser. E os meus netos, vocês não chegaram lá ainda, mas a gente começa a ter saudade de neto antes deles chegarem, né? Aí a gente entende como Deus coloca esse elo, né? Essa ligação, essa história de geração mesmo. E foi exatamente Davi, por ser fiel, por ser um homem tão fiel a Deus, mais do que tudo, Deus prometeu para ele que o trono nunca passaria dele. E mais do que isso, o que ele prometeu? Que da geração dele, que da semente dele viria quem? O Messias. E, portanto, por causa disso, o trono dele seria eterno. Olha que coisa mais linda, né? E que seria um filho dele, no caso Jesus, que reinaria a terra pelo resto dos tempos, da eternidade, né? Mas eu fiquei pensando, hoje Deus me trouxe assim na mente, muito rápido, o seguinte: vocês sabiam que Davi não perdeu uma batalha que ele lutou? Vocês já pararam para pensar nisso? Não houve uma batalha. Eu lembro de ter ouvido, não faz muito tempo, um pastor falando disso. Eu pensei, mas será? Eu não lembro de ninguém que não tivesse perdido uma batalha na Bíblia. Aí eu comecei a pensar, e ler, e tentar, e realmente Davi não perdeu uma batalha. Exceto, quem que sabe qual? Exceto a que ele nunca lutou. Qual foi a batalha que ele nunca lutou? Não, é mais do que isso. É antes disso. No tempo que os reis saíam para a guerra, houve uma batalha. Qual foi a batalha? Ficou em casa. Isso, exatamente. Isso, foi uma batalha contra os amonitas. Essa eu não verifiquei, mas foi uma batalha que ele terceirizou essa guerra. Ele mandou os seus soldados irem lutar. Ele tinha homens muito valentes, ele tinha generais muito bons. Mas, normalmente, os reis iam à frente. E isso dava coragem ao povo. Se o próprio rei está indo à frente e está lutando nessa batalha, como que eu não vou? Então, como que ele fazia? Ele fazia como pastorzinho. Ele era um soldado, um general, assim como ele era um pastor. Ele ia na frente, ele ganhava os soldados, né? As ovelhinhas ouviam a sua voz, reconheciam, sabiam do seu cuidado, e ele ia à frente e as ovelhinhas seguiam. E ele ia à frente da batalha e os seus soldados seguiam. Mas nessa vez, ele resolveu que ele ia terceirizar a batalha dele. E ele ficou em casa, né? E até me veio à mente que ele saiu na janela, né? Tem tantas janelas, né? Tem essas janelas, né? Ele saiu na janela e acabou vendo o que não devia ter visto. E ao ver o que não devia ter visto, porque vem assim, né? No nosso, não sei como é que chama aqui no Brasil, na nosso quê? Timeline. Na nosso feed, eles falam lá, aquilo que nos é alimentado, né? Aparece algumas vezes coisas que a gente não deveria olhar. Mas apareceu alguma coisa e ele não conseguiu largar, né? Essa janela, não conseguiu sair da janela. E porque Davi não lutou aquela batalha contra os inimigos, ele acabou matando os amigos. Um dos seus grandes valentes, ele mesmo matou. Mas pior do que isso, quem mais morreu nessa batalha que Davi não lutou? Exatamente. A espada nunca mais se apartou da sua casa. Ele perdeu 4 filhos
nessa batalha, de dentro da própria casa. Porque ele não lutou contra os inimigos que ele deveria lutar, contra os inimigos de Deus. Ele lutou, ele deixou de lutar, ele terceirizou a batalha. Consequentemente, foi a única batalha que ele perdeu. Porque a de Absalão, que alguém tinha comentado, do filho dele, Absalão, que acabou se voltando contra ele, ele perdeu aquela batalha? Não. Ele fugiu estrategicamente, né? Ele saiu justamente para que não houvesse uma batalha na cidade, porque ele não estava pensando nele. Ele não ficou onde ele estaria protegido. Ele saiu para que não houvesse derramamento de sangue em Jerusalém. Mas o que aconteceu? No final, ele venceu essa batalha, né? Ele voltou, porque os seus amigos estavam com ele, as pessoas eram fiéis, mas acima de tudo, como é que pode ter um rei que não perdeu nenhuma batalha? Porque ele temia Deus mais do que os homens. Quando a gente vê no começo da história de Davi, a gente vê a primeira batalha que ele lutou, a gente olha e vê o gigante, né? Vai lutar contra um gigante, que coragem, né? Mas ele já tinha lutado com quem? Lá escondidinho, quando ninguém estava vendo? Tinha pelo menos um urso, pelo menos um leão, né? A gente não sabe com quantos lobos e quantos mais que ele lutou. E assim, quando Deus me trouxe isso à mente, eu fiquei pensando, Senhor, que ilustração. Eu nunca pensei, nunca teria pensado nessa questão, e assim ficou tão claro para mim. Veja assim, quando ele era pequeno e estava cuidando das ovelhinhas, eu estava conversando com alguém, né, que estava com ele, que estava com aquela criancinha tão pequenininha, e ele falou assim, é pequenininho, mas ele corre para tudo quanto é lugar, ele já sobe, ele corre. Falei, pois é, dá um cansaço, né? Nessa época a criancinha dá um cansaço, porque eles não param. Mas eu falei para eles assim, mas agora é o cansaço físico, depois a preocupação fica aqui. Quando a gente não pode mais segurar, né? E a gente tem que confiar que as ovelhinhas vão nos acompanhar, que as ovelhas vão nos acompanhar, vão ouvir a nossa voz, mas acima de tudo, ouvir a voz de Deus. E é esse o nosso trabalho. E assim, qual que é o trabalho do pastorzinho, do pastor? É sozinho, gente. Se a gente parar para pensar, esse trabalho do pastor é sozinho quando ninguém está vendo. É ou não é? É aquele trabalho da mãe que está lá sozinha, né? Se você vai trabalhar fora, a gente tem o quê? Tem assim, as pessoas que estão observando, o nosso chefe que vem e fala assim, nossa, mas muito bom o seu trabalho. Aquelas pessoas, os clientes que vêm e falam, gostei muito do seu atendimento, né? Tem todas essas coisas, né, boas que ajudam a gente se sente útil. Mas quando a gente está lá no campo, sozinho, né, muitas vezes, como disse Jacó, né, o sono me fugiu dos olhos, porque eu ficava cuidando para os animais da noite não virem. É a nossa experiência, né, de mães e pais, muitas vezes, que o sono nos foge dos olhos, ou porque a gente está cuidando dos pequenos, ou porque a gente está preocupado, né, dos perigos que estão ao nosso redor e a gente está de olho, está ali pensando. E o maior problema, quando a gente tem medo de lutar contra os gigantes, a gente tem medo de lutar contra o leão, quando a gente não luta, quando a gente tem o medo, aí a gente vai fazer o quê? O medo é paralisante. Davi não temia aos homens, porque ele temia quem? Ele temia Deus. E, gente, eu acho que nos dias que nós estamos vivendo, hoje, os leões estão ficando cada vez mais sedentos, né? Os lobos que querem vir para as ovelhinhas estão ficando cada vez mais atrevidos. E a gente fica com medo, né? A gente fica com medo de um lado, a gente fica com medo do outro. Nós temos que fazer como Davi. Quando Davi focou os olhos e ele lutou todas as batalhas, o que foi que aconteceu? O que ele passou para o filho dele? Quem foi o filho dele que reinou no lugar dele? Salomão. O que ele passou para o filho dele? Um reino de paz. Salomão é esse o sentido, o significado. Porque ele lutou a vida inteira, o filho dele teve paz nas suas fronteiras e teve a oportunidade
de fazer uma coisa, de construir o templo de Deus. Davi ajuntou o material, Davi fez os planos, Davi lutou como Deus tinha falado, e por muito tempo Israel não tinha obedecido, que era fazer o quê? Era lutar contra os inimigos de Deus, era afastar, era colocar em Israel a certeza de que Deus é Deus. E quando ele fez isso, o reino ficou, todos os outros vinham, né? Ele lutou contra os inimigos. E aí ele deixou um reino que os outros reis vinham, as outras nações vinham e traziam presentes para Salomão. Era ou não era? E traziam riquezas para Salomão. E pagavam impostos para Salomão. Aquele reino se tornou o quê? A cabeça. Mas o que foi? Esse grande reino que todo mundo admirava foi o quê? Foi fruto da luta de quem? De Davi. Lá atrás, da coragem de Davi, de lutar contra os inimigos de Deus, e de buscar a Deus, e de se arrepender, e de cair nas mãos de Deus. Vocês lembram daquela vez que ele começou a pensar que talvez a força estivesse nos homens. Quem se lembra desse evento? Exatamente, quando ele fez o censo. E aí ele foi, por que ele fez o censo? E Deus falou que não era para fazer isso. Porque ele foi contar quantos homens tinham que podiam segurar a espada, que podiam lutar. E ele se esqueceu de que a vitória mesmo não vinha de quantos podiam lutar com a espada. Porque quando chegou na hora de Golias, ele foi sozinho lutar contra o gigante. E aí Deus falou assim, por causa disso, você tem 3 opções. Você pode fugir dos seus inimigos por 3 anos. Você pode... 3 meses. Sofrer fome por 7 anos, alguns anos, eu não lembro quanto que era, já faz um tempinho que eu li. Ou cair nas mãos de Deus por 3 dias. E o que Davi escolheu? Pois é. Mas 3 dias de pestilência causou a morte de quantos? 70 mil que caíram em Israel. E a gente olha e fala, como que pode, né? Mas o que foi? Confiando em si mesmo, Deus estava sempre atrás de Davi. A gente viu outras vezes, né? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas Josafá foi a mesma coisa, né? Algumas vezes nós temos que lutar. Outras vezes Deus luta por nós, como foi no caso de Josafá. Vocês lembram da história de Josafá? Josafá foi aquele que fez o quê? Os inimigos vieram e eram milhares, eles vieram, várias nações, 3 nações vieram juntas para lutar contra eles e era muita gente. E quando ele ouviu dizer o que estava acontecendo, ele ficou com medo, exatamente. Eu estou batendo na tecla do medo porque depois a gente vai conversar, vai trazer isso para mais perto de casa, né? Os medos que a gente tem da multidão que está ali fora, né? O medo que a gente tem dos que têm poder, que estão no poder e que a gente não tem o poder. E assim foi com Josafá. Quando ele soube que a multidão estava vindo, o que ele fez? Ele correu chamar os exércitos. Foi isso ou não foi? Exatamente. Primeira coisa que ele fez foi ir para o templo, né? Ele convocou o povo para se reunir a ele. Ele foi para o templo e caiu diante de Deus e falou, Senhor, não temos força, não podemos. E assim, só para resumir, o que foi que aconteceu? O que Deus falou para ele? Eles jejuaram, eles oraram, eles choraram e o povo com ele. E o que aconteceu? Vocês sabem? Isso! Deus falou assim, você não vai precisar lutar. Você não vai nem precisar lutar. Exato. E o que aconteceu depois disso? Ele levantou, eles começaram a cantar, a louvar a Deus. No dia seguinte, levantaram de manhã, foram para a guerra. Mas quem que foi na frente? Os levitas foram para frente, cantando e louvando a Deus, né? E quando eles começaram a fazer isso, o que aconteceu? Quem que se lembra? Deus fez os inimigos. Isso, os inimigos lutaram entre si. Quando eles chegaram, que eles olharam lá de cima, não tinha sobrado um. Ele só viu os corpos. E com tanto despojo, com tantas riquezas que eles trouxeram, que eles tiveram que ficar 3 dias só para recolher as coisas. Ou seja, até pagou pela marcha deles. Gente, algumas vezes nós temos que fazer como Davi.
Nós temos que ir e lutar no poder de Deus, unicamente no poder de Deus. E Davi sabia disso. É o Senhor que me livra. Nós lemos o Salmo, Senhor, livra-me dos meus inimigos, né? Senhor é o meu socorro, a minha fortaleza, né? O que acontece? Algumas vezes nós temos que lutar e Deus está conosco e Deus nos dá vitória, porque Ele não perdeu uma batalha. Outras vezes, Deus luta as nossas batalhas. Ele nos dá a vitória completa. Mas, independente disso, se nós estivermos na situação, por exemplo, dos companheiros de Davi, o que eles falaram? Quando o rei falou para eles, de todo mundo que estava lá, Deus falou assim, olha, o rei falou o quê? Eu vou te dar uma outra oportunidade. E o que eles falaram? Nem precisa, porque nós não temos que pensar, já está pensado. Nós não vamos adorar o seu Deus. O Deus que o Senhor levantou, olha só, né? Nós não vamos adorar o seu ídolo que o Senhor levantou. E o nosso Deus, mas se não, o nosso Deus pode livrar como livrou Josafá. O nosso Deus pode nos dar a vitória como Ele deu muitas outras vezes. Mas se não, não faz diferença. Nós vamos obedecer a Deus, ainda que o resultado seja a morte, né? E muitas vezes nós sabemos, na questão dos mártires, foi esse o resultado. Mas eles ficaram fiéis até a morte. E por que nós estamos falando isso? Porque e assim, antes, porém, teve um trabalho que foi feito. Josafá, no caso de Josafá, né? Qual foi o trabalho que tinha sido feito antes da batalha chegar, da grande batalha chegar? Ele destruiu os ídolos de Israel. Ele começou a trazer um reavivamento, né, na família dele, que era Israel. Ele começou a fortificar as cidades, a construir os muros, né, para que os inimigos não tivessem acesso ao povo. Vocês estão vendo o trabalho que ele fez? Esse é o nosso trabalho também, gente. Esse é o trabalho que nós estamos para fazer, aonde nós estamos reinando. Tirar os ídolos da nossa casa. Tirar as imagens das coisas que estão pelo mundo. O povo não é para contemplar, porque pela contemplação nós somos transformados. E quando nós fazemos isso, ele fez duas coisas. Ele fez essa limpeza, não perguntou para o povo se eles queriam ou não. Mas ao mesmo tempo ele mandou os levitas por todo Israel para ensinar o povo a lei. Não é uma coisa linda? Ele convidava o povo para vir e para se reconsagrar a Deus. Esse é o nosso trabalho como pais e mães. Então, todo esse trabalho foi feito. E quando o inimigo era mais poderoso, e quando chegou o momento que ele sabia que tudo o que ele tinha feito, todas as fortalezas, né, os muros que ele tinha construído, não iam ser suficientes para destruir o inimigo, para deter o inimigo, ele caiu, continuou, e falou, Senhor, eu fiz a minha parte. Talvez não tenha feito completa, porque realmente algumas coisas ficaram. Mas ele disse o quê? Ele disse, Senhor, é o Senhor que vai fazer, porque nós não podemos fazer, socorra-nos, né? Reconheceu. Então, esse é o grande trabalho de Josafá. Mas eu queria trazer para vocês, assim como eu trouxe para Davi, um detalhe da vida de Josafá. Um lugar em que Josafá fez um erro. Alguém se lembra do que foi? Não, ele não ofereceu incenso para ídolos nunca. Não. Não foi ele. Mas o que aconteceu com Josafá? Josafá, ele fez amizade com alguém. Era irmão israelita, né? Os reinos estavam divididos. Mas ele fez uma aliança com os irmãos israelitas. Que irmãos israelitas que eram esses? Eram os irmãos que não estavam exatamente andando nos caminhos de Deus, nas orientações divinas. Eles estavam, né? Eles ainda conheciam o Deus verdadeiro, eles ainda, né? Mas eles estavam assim, entre dois senhores, como Deus costuma dizer, né? Titubeando entre dois senhores. E Acabe tinha assim, por que ele estava nesse estado? Ele tinha trazido ídolos, ele tinha trazido, né? Porque ele se casou com quem?
ele se casou com alguém de fora. Ele trouxe esse julgo desigual, né? E a gente não vai nem discutir essa questão de julgo desigual, porque é complicada, né? Não vamos nem falar de Salomão, né? Porque às vezes o que a gente faz um pouquinho, os filhos acabam fazendo em grande medida, né? A gente abriu as portas, aí os filhos acham que tudo bem, aí eles vão lá para onde falam, mas não, tudo isso eu nunca ia fazer, mas eu fiz um pouquinho, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Mas então, Acabe casou com a Jezabel, Jezabel foi trazendo o mundo cada vez mais para dentro de Israel, cada vez mais para dentro de Israel. Mas assim, eram irmãos ou não eram? Eram irmãos, eram parte do povo de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que nessa aliança que ele fez com Acabe, ele acabou fazendo uma coisa em relação aos filhos dele. Quem que lembra o que foi? Não se lembra? Isso é uma coisa importantíssima. Isso, ele casou o filho dele com uma cristã, né? Ele casou o filho dele com a filha de Acabe e Jezabel, né? Só isso. Todas as outras coisas que a gente vê eram muito boas de que ele fez. E todas as coisas boas que ele fez trouxeram bênçãos. Mas aí ele fez essa aliança, ele até foi lutar, né? Fez umas besteirinhas, foi lutar com ele, mesmo quando o profeta falou que ajudar o Acabe, porque ele tinha prometido e coisa assim. Mas Deus ainda protegeu. Mas aí o filho dele casou. Você sabe a continuação da história do casamento do filho dele com a filha de Acabe e Jezabel? Não? Então eu vou contar para vocês. O filho dele se casou com ela. Você sabe o nome dessa filha de Jezabel? Atalaia. Lembrou. Essa moça, né, que talvez fosse muito, imagino que fosse bonita, filha de Jezabel, né, sempre se pintava, né, ficava bem arrumada, tal. Essa filha casou com o filho de Josafá, aquele homem fiel. E eles tiveram um filho, né? E esse filho se tornou rei depois que Josafá morreu. Mas esse filho era ímpio. Como é que pode um pai tão bom e esse filho tão ímpio, né? Esse filho era ímpio, esse filho de Atalaia era ímpio. E Deus deu pouco tempo de vida para ele e ele morreu. Pouco tempo de vida no reinado. E o que aconteceu depois disso? Deixou descendente. Aí a vovó, Atalaia, quando viu que o filho dela tinha morrido, ela foi atrás de todos os descendentes da família real, que eram descendentes de quem? De Davi, exatamente. Ela foi atrás de todos os descendentes da família real e matou todo mundo. Todos os homens que eram descendentes, ela matou. E aí você fala assim, acabou a descendência de Davi. Era esse o plano de Satanás. Vocês estão vendo a luta, a guerra que é muito grande, né? Com exceção de um, Joás. Essa história vocês conhecem, porque a gente conta para as crianças, né? Com exceção de Joás. E esse que foi criado no templo de Deus, a gente sabe que cresceu e depois fez toda aquela reforma em Israel. Mas vocês estão vendo o que aconteceu? A decisão de Acabe de fazer aliança com aqueles irmãos os israelitas, que não estavam seguindo as orientações divinas, que não estavam... Eu imagino que eles tinham achado que iria influenciar, né? Tanto que quando ele foi fazer a guerra, ele falou assim, você está trazendo profeta falso, não tem um verdadeiro, lembra? Ele estava, né? Chamou, ele falou, mas nunca fala bem as coisas que eu quero ouvir. Esse profeta só fala mal de mim, ele não fala nada bom a meu respeito. E, de novo, né? Falou que vai acontecer, você vai morrer. Não era o que ele queria ouvir. Por que foi na batalha, né? Não devia ter ido, então nem vai. Deus estava falando para não ir. Tem batalha que nós lutamos. Tem batalha que Deus luta por nós. E tem batalhas que Deus fala, não vá. Essa batalha não é sua. Não lute essa batalha. Nós precisamos aprender a buscar os profetas de Deus, a voz de Deus,
para nós sabermos fazer isso. Um erro de Josafá e quase toda a descendência de Davi foi destruída. Isso me arrepia. Um erro de Josafá, um desvio da orientação de Deus e quase toda a descendência de Davi. Os seus netos, se ele pudesse ter visto, vocês já pensaram a tristeza que seria para ele? Né? Ele trouxe o inimigo para dentro de casa. E nós podemos trazer o inimigo de muitas formas para dentro de casa. A gente pode estar fazendo um trabalho maravilhoso na igreja, a gente pode estar fazendo um trabalho maravilhoso na sociedade e, ao mesmo tempo, entregando os nossos filhos, né? Deixando que os nossos filhos, o coração deles se una a corações que não são os melhores. Essas batalhas, nós podemos vencer as batalhas para os nossos filhos, mas nós podemos perder as batalhas para os nossos filhos e enfraquecer os nossos filhos e enfraquecer a nossa descendência. O que Deus quer, e Ele sempre fala isso, hein? O que Deus fala? Esses mandamentos são para que te vá bem, né? Sempre fala isso. Esses mandamentos, o que eu estou falando para você, esses conselhos, quando eu estou falando de saúde, quando eu estou falando de educação, quando eu estou falando do que quer que seja, é para que te vá bem. E aí Ele dá todas as bênçãos que Ele vai dar, né? Isso vocês vão prosperar, vocês vão ter saúde, vocês vão ser férteis. É muito interessante, Deus sempre associa termos os filhos como sendo uma bênção do Senhor. Vocês já viram isso? No comecinho, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, é o que Deus fala. Satanás faz o quê? Exatamente o contrário. E é esse o ponto que nós queremos comentar também. Enquanto Deus fala, eu vou te dar filhos, né? Eu vou te fazer fértil. Você vai crescer e multiplicar e encher a terra de bem, de pessoas cristãs, de pessoas que amam a Deus, que vão ser um exemplo, que vão refletir a imagem, porque esse era o objetivo quando Deus criou o homem à sua imagem. E era para refletir mais e mais, ser mais e mais semelhantes a Deus. Outro objetivo era para que eles fossem felizes. Isso daí também, se vocês forem no primeiro capítulo, quem leu ontem, né, fez a lição de casa, para que eles fossem felizes. E exatamente o contrário, quando nós saímos disso, são pragas de Deus? Quando Deus manda os juízos dele? Não, são o que a gente estava conversando aqui ontem, depois nas horas das perguntas. São as correções de Deus. Qual a diferença entre a punição e a consequência? Vocês já pararam para pensar? A gente hoje em dia chama tudo de consequência, né? Você vai bater na criança e fala assim, isso é consequência. Não, isso é punição, né? A consequência, se você vai lá, você fala, não põe a mão no fogo. A criança põe, se ela puser o dedinho lá, qual vai ser a consequência? Vai queimar. Mas você pode poupar a criança da consequência fazendo o que antes? Você vai tirar, se ela insistir, né? Você pode punir essa criança de alguma forma que vai ser desagradável. Essa sensação desagradável você faz para evitar uma coisa muito pior, né? Que a criança se aproxime do fogo e uma hora puxe uma panela de água quente, que a gente já vi muito ouvir falar disso. Né? E que possa, inclusive, perder a vida. Para que a criança não tenha consequência, muitas vezes Deus, nós que somos as crianças, né? Deus permite a punição. Deus dá uma correção. Primeiro Ele fala, Ele dá tanta chance, a gente vê isso, né? E nós também trabalhamos com as crianças assim. Ele tira de perto, né? Mas se preciso for, aí Ele começa a dar as coisas. Ele fala assim, eu vou fechar os céus, né? A terra vai ficar como bronze, vocês não vão ter comida suficiente. Ele vai aumentando, até que vai para o cativeiro. O último é o cativeiro. E a gente vê que Israel conseguiu chegar até aquilo, infelizmente. E ainda assim, Deus resgatou, né? Uma lembrança. Então, isso daí eu estou falando para vocês, porque a nossa leitura da Bíblia é uma parábola. No sentido de que são todas lições, cada história da Bíblia tem lição para nós. E é assim que nós devemos ler. Tem lições de correção para os nossos filhos, de tratamento para os nossos filhos, para nós mesmos, né? E é assim que nós devemos ler e é assim que nós devemos ensinar os nossos filhos a fazer. E essas palavras são poderosas. Agora, mais poderoso do que tudo, mais poderoso do que a palavra é o quê? O exemplo.
Exatamente. E aí eu vou trazer aqui um pouquinho para o público que não nos ouviu ontem, o que nós conversamos aqui ontem, que é o quê? Nós estamos falando a respeito de as crianças, às vezes, responderem, né? As crianças que ficam bravas, estão confrontando, e outros problemas, né? Temperamento, muitas vezes temperamento, seja o que for. Mas as crianças, algumas vezes, nesses confrontos, elas estão o quê? Reproduzindo o nosso próprio comportamento. Que nós somos, às vezes, impacientes, nós estamos levantando a voz, mas como é que eu posso ser um pai e uma mãe sem levantar a voz? Sabia que é isso exatamente que Deus fala? Talvez tenha hora para a gente ser um trovão, né? Talvez tenha, mas é muito raro. Deus trovejou do céu quando? No Sinai, né? Para que eles vissem quão poderoso era Deus. E nesse sentido, o pai tem uma grande influência. Aquela voz de trovão que o pai tem aos sons do ouvido da criança faz uma grande diferença, né? A nossa acalma as crianças, aquela, ai, que lindinho, que bonitinho. O pessoal fala que não é para a gente falar assim com criança. É assim, porque ela ouve esse tom melhor. Mas quando o pai fala com aquela voz, a criança é para parar, né? É o trovão. Mas é um trovão amoroso, é o trovão que tirou de Israel, é o trovão que proveu o maná, é o trovão que... E essa relação, é isso que Deus quer, essa relação com Deus. Então, na questão, uma das coisas mais importantes, e depois nós vamos colocar, eu vou associar com o que nós estamos falando da guerra, né, contra as nossas crianças, é o que a criança contempla. Por quê? Pela contemplação, nós somos transformados. A criança, o tom de voz que nós usamos, o olhar que nós damos. A minha mãe tinha ensinado, talvez você já tenha me ouvido falar isso antes, minha mãe sempre comentava que o pai dela sabia disciplinar. O pai dela, ele dava uma olhada, eles já sabiam o que ia acontecer. Eles já sabiam, já ficavam com medo, já saíam antes que acontecesse alguma coisa. Chegava uma visita, eles começavam a aparecer por lá, o pai dava uma olhada, eles cascavam. Né? Saíam rapidinho. E isso ficou na minha cabeça. E eu lembro que quando meus filhos nasceram, eu entendi que o olhar pode controlar os filhos também. E eu comecei a dar aquelas olhadas para os meus filhos. Sabe aquela olhada que você dá assim, fulminante? Até que eu entendi que não é esse o olhar de Jesus. Quando Pedro pecou, qual foi o olhar que ele recebeu de volta? O olhar de Jesus era um olhar de lágrimas. Era um olhar que comoveu o coração. Quando eu entendi isso, eu entendi que o meu olhar não era o olhar de Jesus. Vai chegar o dia, e a gente sabe, né? Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, aqueles que nunca se arrependeram, mas aí também não vai ter mais chance, né? Então, pelo nosso olhar, pela nossa voz, pelo nosso exemplo, pelas nossas maneiras agitadas, né? E a gente fala assim, nossa, mas meu filho é tão agitado. E às vezes é agitado normalmente, não é que é a nossa questão. Mas se a gente está com pressa, se a gente acordou nervoso, se a gente acordou com TPM, né? Se a gente teve problema no trabalho, oi? Se a gente não dormiu direito, exatamente, a gente fica mais agitado, mesmo que a gente queira esconder, né? E as crianças pegam aquela coisa, né, que a gente não sabe como que elas pegam. E eu lembro quando eu decidi que eu não ia mais falar, né, que eu não ia levantar a voz com os meus filhos, que eu ia tentar ser bondosa. E eu começava a ficar irritada. Eu falava, filhinha, não faça isso. Não está certo, filhinha. E ela, depois de um tempo, ela começou a olhar para mim e falar para mim, por que a senhora está brava, mamãe? Por que a senhora está irritada? Filhinha, eu estou falando com você assim. Quem falou que eu estou irritada? Mas eu pensava, ela está lendo o que eu estou tentando esconder. Então, a questão tem que ser na nossa relação com Deus, né? Senhor, me acuda, porque eu não consigo esconder. Transforme o coração, porque é dali que são as saídas da alma, e elas saem pelos olhos, pela boca, saem de todas as formas, né? E aquelas coisas que a gente não pensa que as crianças estão vendo, elas estão vendo. E vocês sabem disso, né? Já ficou conversando com um amigo assim, as crianças brincando ali do lado? Aí quando chega depois as crianças falam, mamãe, por que? Onde você ouviu isso? Eu ouvi a senhora falando com... Mas você não estava brincando, você não estava... Aquelas anteninhas, ou seja,
Sabe quando o pessoal fala assim que se você estiver perto dos seus eletrônicos, que eles estão te ouvindo o tempo todo? Pense na criança como um eletrônico, que ela está ouvindo e gravando o tempo todo. Entendeu? É isso que elas são. E um dia, uma hora, e elas não só, elas são AI. Sabe? AI, como é que a gente fala aqui? Inteligência artificial? IA, tá, desculpa. Então, elas são IA. Elas estão ouvindo e elas estão aprendendo o tempo todo com a gente. Elas estão comendo, né? Então, essas coisas que às vezes a gente olha para o mundo e fala barbaridade, né? Mas elas ensinam. Se a gente parar para prestar atenção, elas ensinam a gente. Então, o que nós somos é o que é mais importante. Porque do que nós somos vai ser o que nós fazemos, vai ser o que nós falamos e vai ser o que essas crianças, esses nossos IAs estão aprendendo, né? E essa mesma coisa vai ser reproduzida. Uma hora vai ser reproduzida. Mas o que a gente quer é que esses pequenos IAs aqui, que eles reproduzam uma imagem perfeitamente. Hoje em dia a gente tem essa história, né? Parece que é o fulano que está lá falando, mas não é o fulano. É a imagem dele falando. Mas nós queremos que a imagem e tudo que está dentro do Senhor seja reproduzido nesses IAs. E a gente viu ontem, né, que antes Deus falava pessoalmente, depois da queda, os pais ficaram no lugar de Deus nesse sentido para as crianças no começo. E a gente é quem ensina, mas a gente ensina para transferir para quem? Para Deus. Primeiro a imagem formada em nós, e depois a imagem formada neles através da gente, até que eles possam contemplar a Deus pessoalmente. O plano é lindo, né, gente? E vejam só que nesse processo, isso é redenção. É redimir, né? É conseguir de volta o que foi perdido. A gente vê isso em Israel, né? Que eles perdiam, mas a terra podia ser redimida. A pessoa se tornou escravo, mas um parente de sangue podia ir lá e fazer o quê? Redimir, era o único que podia comprar. Por isso que Cristo ficou sendo nosso parente de sangue, né? Aquilo era uma parábola para eles entenderem o trabalho de redenção que Cristo ia fazer. Você queria fazer um comentário ou pergunta? O micro, eu vou reproduzir. A gente vai educar, mas a gente tem que educar primeiro. Exato. Eles vão ser o que nós somos. Então, é a gente buscar de Deus, a gente aprender que a gente precisa. Exatamente. Para quem não ouviu, né, a questão é que para nós podermos educar, nós temos que ser reeducados primeiro, para que nós possamos passar. Mas, na verdade, eu vou até corrigir um pouquinho aí, que eu acho o seguinte: a gente não tem que ser reeducado primeiro, nós somos reeducados no processo, né? Em tentar salvar os nossos filhos, Deus nos salva. Porque quando nós vemos como nós devemos ser, né, o ideal, a gente fala: Senhor, não tem jeito, essa hora não é para desanimar, essa hora é para fazer que nem Josafá. A gente cai de cara ali na frente do templo, né? A gente fala: Senhor, não tem como. Eu fiz o que eu pude, deixei de fazer, fiz coisas erradas, mas Senhor, me perdoa, que não haja nada entre nós, e Senhor, socorre. Eu sei que a gente gosta assim das minúcias da educação, mas eu estou falando para vocês uma coisa que, na verdade, é a essência da educação. É nós termos o conhecimento e a comunhão com Deus. De verdade, gente. E o dia que a gente não tem, esse é o dia. Porque na hora que a gente está mais fraco, a senhora White fala isso. No momento que a gente está mais fraco, quer porque nós estejamos doentes, quer porque nós estejamos com um outro problema de alguma forma, quer porque nós estejamos super atrasados para alguma coisa, na nossa hora que estamos mais fracos, Satanás nos atenta com mais força no ponto de nossa maior fraqueza. Exato, foi a minha resposta. Quando eu vi isso, eu falei: Senhor, como eu posso vencer? E qual a resposta? Não pode. A gente não pode. É Deus, eu tenho que estar com Deus. Então, cada coisa, e agora eu vou dar uma de Bárbara O'Neill aqui, né? Eu sei que vocês estão perdendo a Bárbara, depois vocês podem ouvir né? Vocês fizeram um sacrifício enorme para deixar de ouvir a Bárbara para vir aqui. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Cada coisa que Deus falou, a menorzinha, se Ele se deu ao trabalho de falar, de colocar na Bíblia e preservar isso por milênios, se Ele se deu ao trabalho de chamar um profeta, uma profetisa, e colocar isso
para que ela escrevesse, não interessa o tamanho, e preservar isso por décadas, né? Mais de um século, é porque é importante. Não interessa quão pequenininho que é, ele é importante. E assim, eu vou falar de uma coisa assim, bem, um exemplo, tá? Só um exemplo. Na Bíblia não fala nada a respeito disso, então muitas vezes as pessoas usam livremente, né? Mas, nos nossos tempos, que as coisas são mais usadas no nosso tempo, né? Deus falou para a senhora White a respeito de uma coisa simples, café, né? É uma coisa tão simples. E ela fala assim, não é para usar. Aí Satanás fala assim, eu não consigo fazer esse povo usar café. E eu sei o que café faz, eu sei os efeitos dele. Então, ele falou assim, mas eu tenho para você um especial. Vamos descafeinar. É a cafeína que você está preocupado? Então, nós vamos descafeinar o café. Porque aí a gente viu na ciência. Deus não falou de cafeína, Deus falou do café, né? Aí descobriu-se que o café tem cafeína e que a cafeína tem efeitos nocivos. Aí a gente entendeu. Então, eu não vou tomar nada que tem cafeína. Tá certo isso? Tá certíssimo, porque a gente descobriu, agora a gente sabe que tem mais coisas além do café que tem cafeína. Mas Deus não falou que era só a cafeína. Deus falou café. Aí a gente tira a cafeína, né? E a gente toma o café. Agora eu estou fazendo a vontade de Deus. E a gente abre uma porta. Né? Porque o filho está vendo o café sem cafeína, o café sem cafeína, o café com cafeína, o café é café, 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 café. Né? Só um exemplo. Não estou falando que ninguém usa, né? Mas, agora o café descafeinado não é café sem cafeína. Não sei se vocês sabem. É um café com menos cafeína. Você não consegue tirar tudo. Mas, olha que coisa interessante. Olha essa experiência, que interessante que eles fizeram. Eles foram numa sala de aula e eles deram suco de laranja, não foi café. Deram suco de laranja com cafeína para os alunos. Mas alguns tinham cafeína e alguns não tinham. Mas os alunos não sabiam qual que tinha. E eles discutiram assuntos que eram importantes para os alunos e tal, né? E assim, discute, ninguém mudava de ideia. Aí eles deram suco de laranja depois disso. Depois eles vieram para discutir os mesmos assuntos. E o que aconteceu? Os que tinham tomado suco de laranja com cafeína mudavam de opinião. Aquela opinião que eles tinham certeza, eles mudavam de opinião. Os outros permaneciam. Eles descobriram que a cafeína, né? Essa foi uma com cafeína. Eles descobriram que a cafeína, de alguma forma, enfraquece alguma parte do cérebro que tem poder de decisão e que nos faz firmes, discernimento do bem e do mal e escolher o bem. Ele dificulta que nós façamos isso. Aqueles princípios que você conhecia, aqueles princípios que você estava firme, você já não está mais firme, você muda sem problema. Esse é um. Tem muitos outros estudos que trabalham exatamente com isso, com o papel que o café tem na nossa mente. Olha que interessante, eu não vou nem falar do corpo, porque ele desidrata e tudo mais, né? Na nossa mente. Se Deus falou, eu posso não saber por quê. Aí o pessoal, às vezes, vem e discute, né? Mas cravo, canela tem problema? É tão pouquinho que a gente põe. Mas Deus falou. E se Ele falou, Ele sabe alguma coisa que eu não sei. E Satanás sabe disso também. Porque senão Ele não tinha feito com que os países lutassem entre si por tanto tempo em busca das especiarias. Vocês sabem quais especiarias? Eu ficava pensando, nossa, por causa de orégano, o pessoal fazia tudo isso. Eles ficavam procurando o caminho da Índia por causa de orégano. Não era orégano. As especiarias são exatamente aquelas coisas que nos foi mencionada, né? Pelo nome. Né? É o cravo, é a canela, é a noz moscada, né? Essas coisas que afetam não só o corpo, mas afetam também a mente. Por que eu estou falando isso? Voltando para a nossa questão de como pai, se a gente fica irritado, a gente não fica irritado, se a gente tem paciência, se a gente não tem paciência, cada uma das leis de saúde que o nosso bom Deus nos deu para que nos vá bem, lembra? Para que nos vá bem. Cada uma dessas coisas nos fortalece, porque lembra, é o desenvolvimento harmônico de quê?
das faculdades físicas, mentais e espirituais. E todas elas se fortalecem quando a gente segue a lei de Deus. Outra coisa interessante, Bárbara O'Neill aqui para vocês, né? Se a gente não dorme direito, a gente fica irritado. Né? Hã? Avisa para o bebê. Eu vou avisar para a mamãe como é que a gente faz para o bebê não acordar de noite. Isso a gente pode conversar depois, tá bom? Eu quase morri com o meu primeiro e tive uma vida maravilhosa com o meu segundo. Não é porque ela era melhor do que o primeiro, é porque eu aprendi a metodologia, eu aprendi como. Aí eu dormia, né? Aí eu dormia a noite inteira. Foi muito... Hã? Ô, bênção! Ô, bênção, porque viver como zumbi não é bom, né? Mas então, a gente não dormiu, você tem... Olha que interessante, você fica irritado, você tem mais briga, você tem mais encrenca, você tem o pavio curto, né? A gente perde a paciência mesmo, mas tem mais coisas também. Você diminui a sua capacidade mental. E você diminui o seu discernimento. Qualquer coisa que diminui a nossa capacidade física, diminui o nosso discernimento. Discernimento é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal. E Deus quer que nós tenhamos esse discernimento, especialmente hoje em dia. Então, muitas vezes nós estamos lutando conosco mesmos. Mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa roubando o nosso sono. Né? Eu não sei o que pode ser que pode roubar o nosso sono, mas tem tantas coisas que podem roubar o nosso sono. Né? Os nossos filhos podem roubar os nossos sonos. Né? Os nossos estudos podem roubar os nossos sonos. Né? Os nossos grupos de educação que a gente vai ver depois das 10 podem roubar o nosso sono. Né? E tem coisa que a gente, assim, se a gente olha para alguma coisa... horas antes de dormir, essa coisa às vezes tem uma luz que depois não deixa a gente dormir direito. Que não deixa nem a gente começar a dormir, e eu sou testemunha disso, tá? Ou que se a gente dorme, o nosso sono não chega no ponto de que ele pode fazer todo o processo que ele precisa fazer. A gente não chega naquele sono profundo que limpa as toxinas que estão no nosso cérebro. Consequentemente, no próximo dia, nós já acordamos desgastados. Tá? Então, eu estou indo um pouquinho antes daquilo que a gente estava respondendo ontem. Como é que eu resolvo isso? Né? A gente resolve isso cuidando das outras partes. É a única solução? Não. Eu não estou dizendo que se a gente fizer tudo certinho, vai ser tudo um mar de rosas. Não é. Mas a gente tem que fazer a nossa parte como Josafá, né? De colocar os muros, de jogar as coisas que Deus mandou jogar fora. Temos que fazer a nossa parte para que nós possamos estar em melhores condições, e os nossos filhos também. E assim, para terminar essa parte do sono, eu não sei se vocês sabem disso que aconteceu nos Estados Unidos. O estudo sobre o sono mudou o horário de muitas escolas nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente não sabe, mas os adolescentes precisam de tanto sono quanto uma criança pequena. Né? Não um bebê, mas uma criança pequena. Porque, assim, o bebê precisa de muito sono, porque ele dá muito trabalho, né? Então, ele precisa ter muito sono, que é para a gente poder sobreviver ao bebê. E, nesse período, eles estão crescendo muito. Então, período de crescimento, especialmente crescimento mental, lembra que as crianças até os 3 anos, aos 3 anos, eles têm mais neurônios do que quando eles forem adultos. O que aconteceu com esses neurônios, por sinal? Eles são podados. Quando chega em torno dos 3 anos, muitos deles são podados. Eles só vai ficar aquilo que eles estão usando. Tá? É por isso que, quando as crianças são mais novas, elas aprendem uma língua com muita facilidade, mas depois vai ficando mais difícil conforme vai crescendo, porque os neurônios estão sendo podados. E depois, na puberdade, ela tem um outro grande crescimento de neurônios que depois vão sendo podados também. Então, a segunda chance que Deus dá, né, na puberdade. Mas o que acontece? Nessa segunda chance, os adolescentes precisam dormir muito também, assim como precisavam quando eram crianças. Mas o que acontece? Eles têm que levantar bem cedo para estar na escola, e depois eles não conseguem dormir cedo.
Tem tanta tentação hoje em dia, eu não sei o que vocês pensam, que tentações que pode ter, né? Mas tem muitas tentações. Talvez eles fiquem lendo a Bíblia, aí é bom, porque assim, se a gente está lendo a Bíblia, a gente pode passar até a noite em vigília, né? Porque a presença de Deus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus fortalecem. Mas se forem outras coisas, talvez não seja a mesma coisa, e não é. Então, o que acontece? Se eles dormirem 8 horas de sono, em geral, não é suficiente para um adolescente. A gente acha que eles são preguiçosos, eles estão querendo dormir até mais tarde, eles... Não. Se eles dormirem as 8 horas que nós precisamos dormir, em média nós precisamos de 8 horas, se eles estão dormindo esse tanto, ele não é suficiente para eles. Então, eles estão... 9, em termos normalmente de 9, depende da idade, 9 horas. 9 a 10 horas. E o que eles fizeram? Depende da hora que ele vai levantar. Pois é, o que acontece? Não falei 8 horas da noite, são 9 a 10 horas por dia. A senhora White fala uma coisa interessante, que as luzes das escolas deveriam ser apagadas. Se acordar, exatamente, muito, excelente cálculo. E quem que faz, né? Então, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, porque os professores... Sabe o que eles descobriram? Foi esse estudo, que a diferença de 1 hora a menos de dormir fazia diferença numa letra para a criança, que é mais de 10 pontos, se a gente pensar. Porque lá as notas são por letra, A, B, C, D, né? Mas elas são poucas letras. Então, são mais de 10 pontos, são de 10 a 20 pontos. E o que então as escolas fizeram? Muitas escolas começaram a mudar o horário de começar as aulas, porque as crianças iam dormir. Então, em vez de começar as aulas às 7, eles começaram a... Isso no ensino médio. Em vez de começar as aulas às 7 da manhã, eles começaram as aulas às 8 da manhã. Né? E a diferença, felizmente, pelo jeito, os estudantes não foram dormir mais tarde, né? Mas o que aconteceu? A diferença foi de uma letra, ou seja, de 15 a 20 pontos, de 10 a 20 pontos. Isso eles não conseguiam colocando tutores, aulas particulares na escola, eles não conseguiam com todo tipo de reforço, mas simplesmente 1 hora a mais de sono para os alunos fez toda a diferença para a capacidade de aprendizagem deles, gente. Imagina o discernimento moral que exige tanto a capacidade de aprendizagem, de raciocínio, como as mais finas. E lembrem-se que Deus se comunica conosco como? Através do quê? Da energia elétrica no nosso cérebro. A senhora White fala especificamente, não é interessante que ela fala isso? Ela fala que a eletricidade, Deus se comunica, por quê? Porque os neurônios trabalham na base de eletricidade, né? Então, qualquer coisa que, de alguma forma, possa influenciar, né, as nossas ondas elétricas no nosso cérebro, elas vão ter influência na nossa capacidade de quê? De ouvir a voz de Deus. Não é interessante? Quanta coisa, né? Imagina se Satanás conseguisse inventar alguma coisa que tirasse o nosso sono. Ia ser muito bom. Se ele conseguisse inventar alguma coisa que afetasse, né, a eletricidade no nosso cérebro, né? Ou mesmo o magnetismo. Porque o magnetismo... eu não vou contar isso daí, porque é muita coisa, né? Não vai dar, a gente pode falar depois. Mas o magnetismo, a Terra tem um magnetismo que é exatamente, né, na Terra, exatamente o que nós temos e funcionamos perfeitamente no nosso corpo. E eles fizeram uma experiência muito interessante, foi colocar os adultos, pessoas adultas, assim, embaixo da Terra, né, num lugar isolado, um basement, como é que a gente fala? Um porão, exatamente, que não deixava passar magnetismo. Mas eles tinham uma forma artificial de mudar.
Então, assim, com poucas mudanças que fazia, as pessoas estavam lá não sabendo de nada do que estava acontecendo, não sabia quando eles mudavam, não sentiam nada. Mas com a mudança de magnetismo, as pessoas, a atitude deles mudava, a sensação deles de bem-estar mudava completamente, o sono deles atrapalhava, simplesmente por mudar um pouco o magnetismo, né? Então, nós estamos falando de ondas elétricas e de ondas magnéticas. E se Satanás conseguisse inventar alguma coisa que tivesse eletromagnetismo e que ficasse perto da gente, né? Que ficasse perto dos nossos olhos, ficasse no nosso bolso, ficasse perto da gente, e que a gente já pensou se ele conseguisse fazer a gente carregar isso com a gente o tempo todo, né? Se Satanás conseguisse isso, ele ia conseguir dominar as mentes, que é o que ele quer fazer, né? Então, eu, assim, espero que ele nunca consiga inventar tal coisa. Mas se ele conseguir, e conseguir fazer com que as pessoas, né, se adaptem e percam o medo disso, mas aí é uma coisa má, né? Mas ele vai ter que colocar alguma coisa boa junto, porque ele nunca dá só coisa má. A árvore dele é sempre do quê? Do bem e do mal, porque ele é inteligente, ele não é burro, né? Ele mistura as coisas, porque por causa do bem, a gente aceita o mal. Por causa do bom, a gente aceita o ruim. Diga. Os grandes países, potências, os Estados Unidos estão desenvolvendo armas nesse exato momento para mexer no magnetismo na rotação da Terra para atacar. Pois é. Então, vocês viram o que ele está falando, né? As grandes potências... Sim, e já está com armas que usa exatamente isso, né? Para poder atacar o outro. Mas, pois é, a gente pensa nessas coisas grandes, né? Então, assim, felizmente, a gente não está envolvido com essas coisas menores que poderiam nos afetar pessoalmente, né? Se eles atacarem lá, tudo bem, mas a gente está protegido, porque a gente não tem esse problema. Então, nós temos que ser sábios como o quê? A serpente. Estranho essa comparação, né? Simples como a pomba, mas sábios como a serpente. Eu acho muito estranha essa comparação. Mas então, gente, existe uma guerra. Existe uma guerra ou não existe? O dragão, tá? Antes disso, no céu, pelejou, né? A guerra começou lá. E aí ele conseguiu conquistar aqueles que tinham a inteligência mais bem desenvolvida, que estavam mais perto de Deus. Ele pelejou e foi jogado para onde? Ele passou por todos os outros lugares antes, mas nem todo mundo rejeitou. Aí ele foi jogado para a terra. Aí aqui na terra, o que aconteceu? O que ele queria? Nós temos duas coisas que eu acho muito interessante. A primeira promessa depois do pecado foi o quê? A semente. A semente da mulher, né, lutando. A semente é Jesus, mas a semente são filhos, né? É essa luta. E aí você tem a serpente contra o filho da mulher, ou os filhos da mulher. E depois, de novo, você vê o dragão, a mulher está grávida, e o dragão está fazendo o quê? Está esperando para cair na mão dele. Vocês sabem que a senhora White fala que Satanás pega os nossos filhos, ele deseja pegar, e ele pega os nossos filhos enquanto estão no berço? Ela fala disso. A senhora White fala que Satanás pega os nossos filhos enquanto eles estão no berço. Eles são bebês. Como será? Como será? Hã? Satanás, ele pega tudo que ele pode. Ele pode pegar a mente, pode pegar o corpo, pode pegar o espírito, porque você pegou um, você pega os outros. Você entendeu? Tem, mas não, mas ele não pega fisicamente, né? Ele pega, ele alcança os nossos filhos. Será que são as drogas que eu tomei? É o meu remédio de dor de cabeça que eu tomei e que está saindo através do leite? Será que eu estou dando fórmula? Eu não sei o que é. Eu não sei do que ela está falando. Né? Será que são as músicas que eles estão ouvindo? Exatamente. Será que, enquanto eu estou amamentando, que é uma coisa muito normal hoje em dia, não sei se vocês sabem, que as mães amamentam, meu filho assim, de um peito para o outro, meu filho amamentava por 1 hora, né? E é um tempo muito grande. Mas hoje em dia, as mães,
podem até amamentar a criança no escuro e fazer alguma coisa interessante enquanto elas estão amamentando, né? Agora, eu não sei se vocês sabem que o crânio das crianças é mais fino do que o crânio de um adulto. E o que acontece? Qualquer raio que passe, né, pelo crânio, que normalmente luz consegue fazer isso, mas qualquer raio que passe pelo crânio de um adulto alcança muito mais profundo numa criança. E agora eu vou falar uma coisa para vocês e com isso a gente vai encerrando. As crianças, eles fizeram testes e as crianças pequenas, né, quando eles chegam perto dos pais, um aninho, em torno de um aninho, eles chegam perto dos pais, os pais estão com o celular no bolso. Se as crianças são submetidas às ondas eletromagnéticas, né, do celular, isso causa um distúrbio. Se você olhar num eletrocefalograma, causam distúrbios das ondas do cérebro da criança. E 1 minuto exposta a isso causa alteração nas ondas eletromagnéticas do cérebro dessa criança por 1 hora, tá? Então, assim, minha sugestão: não deem mamar com o seu celular nas mãos, porque aí nós estamos colocando as nossas crianças numa posição de defasagem, né? Pais, não fiquem com o celular no bolso quando as crianças estão por perto. De preferência, é melhor que as crianças... Não vou dizer as crianças usarem, porque eu sei que ninguém vai colocar celular na mão de criança, né? Mas, assim, não usem quando as crianças estiverem próximas. Porque isso nós estamos falando da parte física, nós não estamos falando, assim, da parte de conexão com a gente, né? Porque a gente fala, e o meu olho está aqui. Não estou falando disso. Não estou falando de conteúdo. Nós estamos falando... Então, Satanás tem 1000 maneiras, mas se nós estivermos protegidos pelo muro das orientações de Deus, nós estamos protegidos. E Satanás não pode passar essa barreira. Nós temos que estar conscientes disso. E essa barreira é uma barreira de proteção. E, se possível, quando nós estamos entregues a Deus, da mesma forma que Ele mandaria uma legião de anjos para Jesus, Ele manda uma legião de anjos para os nossos filhos e para nós mesmos. Nós somos os Davis para os nossos filhos. Nós somos o rei do nosso lar. A nossa obrigação é de cuidar, de guardar, de convidar para que eles se reconsagrem a Deus, se consagrem a Deus. É de nós, como Josafá fez, de mandar os levitas por todo Israel para ensinar a lei de Deus, seus estatutos e seus juízos. Isso é o que nós somos para fazer constantemente. E aí, cair aos pés de Deus. Deus não vai deixar que nós sejamos enganados. Tem coisa que nós não sabemos, porque não existia no tempo do Espírito de Profecia, mas Deus vai nos dar o discernimento para que nós possamos enxergar o inimigo e Deus vai nos dar a força e a sabedoria para que nós possamos repelir o inimigo da nossa vida e, consequentemente, da vida dos nossos filhos. Ou para que nós tragamos para a nossa vida e mostremos para os nossos filhos que esse não é um inimigo, seja ele qual for. Às vezes, assim, eu sou repetitiva em algumas coisas que eu saliento, né? Mas nós precisamos lembrar que algumas coisas é um inimigo disfarçado. E os nossos filhos vão olhar a serpente como se fosse uma coisa que é um animal de estimação, né? Que hoje é comum a serpente ser animal de estimação. Mas nós devemos nos lembrar que, ainda que ela esteja mansinha, pode chegar uma hora que ela morda ou simplesmente que sufoque e esmague. Que Deus nos ajude, né? No próximo segmento nós vamos entrar em um pouco mais de detalhes e depois a gente pode ter um tempo de perguntas e respostas. Mas, assim, eu sei que nessa parte nós estamos dando os princípios gerais. Mas é nos princípios gerais, quando nós vemos que nós nos voltamos para Deus e nós entendemos a magnitude, né, dessa luta, que existe uma luta contra os nossos filhos. Que o dragão está ali para pegar a semente assim que a criança nasce. E ele continua, ele não para. Mas Deus promete a proteção. E a proteção é o muro do Senhor. E os anjos do Senhor. O anjo do Senhor se acampa
ao redor de quem? Do que os teme. E o que é temer a Deus? A senhora White fala exatamente. É obedecer a Deus. Quem teme a Deus não precisa temer ao homem. Vamos orar? Senhor, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Porque mesmo nós, nessa condição tão fraca que estamos, depois de milênios de estarmos sob a maldição do pecado, de sermos tão pequenos em energia física, mental e espiritual, depois de que o Senhor, depois do dilúvio, só deixou suficiente capacidade mental para que nós pudéssemos entender o plano da salvação, porque o Senhor sabia que os homens estavam pervertendo com a sua capacidade mental, estavam pervertendo a natureza e estavam tomando domínio sobre os outros homens. Senhor, mais uma vez nós estamos às portas, não do dilúvio, mas da sua volta. E nós sabemos que estamos muito fracos. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a obedecer, para que a nossa capacidade mental não vá abaixo da capacidade de entender o plano da salvação. Para que nós tenhamos forças para discernir entre o bem e o mal. E para que nós tenhamos o desejo, porque o pecado nos tira tanto a capacidade quanto o desejo de te conhecer e de te obedecer. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que essa capacidade, esse desejo aumente em nós. E nós sabemos que o amanhecer final vem pouco a pouco. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a cada passo a termos os nossos olhos focados no Senhor, a termos o coração cheio de gratidão, para que nós possamos confiar, mesmo quando nós não entendemos, e continuar, mesmo quando nós temos medo. Nós pedimos que nós possamos ser fortes para que os nossos filhos possam ser fortes e que na hora de dificuldade eles sejam como Daniel, como José, como os amigos de Daniel, e possam dizer, ainda que ele, como Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Que possamos confiar quando não chegamos nesse ponto. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.